Você acredita em promessas que transcendem a morte? E se alguém que você amou prometesse voltar para te buscar, e realmente cumprisse essa promessa, mesmo depois de anos? O que você faria se, numa noite qualquer, sentisse que não está mais sozinho na cama, e percebesse que ele finalmente voltou? Antes de começar essa história que vai gelar sua espinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você acredita em promessas feitas no leito de morte? Já teve medo de que alguém que partiu voltasse para cumprir o que prometeu? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Hoje vou contar a história de Isabela, uma mulher que durante 7 anos viveu assombrada por uma promessa. Uma promessa feita pelo homem que ela amava enquanto ele agonizava nos últimos minutos de vida. Eu volto para te buscar, nem que precise quebrar o descanso eterno. Durante 7 anos, ela esperou, com medo, com pavor. E então, numa noite fria de agosto, quando seu próprio corpo começou a esfriar, ele finalmente cumpriu a palavra. Prepare-se, porque o final dessa história vai te deixar questionando tudo sobre amor, morte e o que realmente acontece quando fazemos promessas eternas. Isabela tinha 28 anos quando conheceu Henrique. Ele tinha 35, era fotógrafo profissional, tinha aquele ar boêmio e romântico que ela sempre achou irresistível. Eles se conheceram num vernissage de arte, onde ele estava expondo suas fotos de viagens pelo mundo. Isabela era jornalista freelancer, estava cobrindo o evento, e quando seus olhos se encontraram através da lente da câmera dele, foi como se o universo parasse. Você tem um rosto interessante, Henrique disse, aproximando-se com aquele sorriso torto. Posso te fotografar? Depende, Isabela respondeu, fingindo indiferença mas com o coração disparado. Para quê? Para capturar esse momento. Esse exato momento em que nos conhecemos e sabemos que nossas vidas acabaram de mudar. Era uma frase ousada, dramática até. Mas Henrique tinha razão. Aquela noite mudou tudo. Eles conversaram até o bar fechar, caminharam pelas ruas desertas até o amanhecer, e quando o sol nasceu, já estavam apaixonados. Foi rápido, intenso, avassalador. 3 meses depois, estavam morando juntos. Henrique transformou o apartamento dele num estúdio improvisado, fotografando Isabela constantemente. Você é minha musa, ele dizia. Minha inspiração viva. Ele tinha uma forma poética de ver o mundo, de transformar o ordinário em extraordinário. E Isabela se sentia vista de uma forma que nunca tinha experimentado. Mas Henrique também tinha um lado sombrio. Ele sofria de uma arritmia cardíaca grave desde criança. Tinha passado por 3 cirurgias, usava medicação controlada, e os médicos sempre alertavam. Sua expectativa de vida é reduzida. Você precisa ter cuidado. Henrique ignorava. Vivia intensamente, como se cada dia fosse o último. Prefiro 10 anos vivendo de verdade do que 50 apenas existindo, ele dizia. E Isabela, apesar do medo constante, admirava aquilo nele. Eles tiveram 2 anos perfeitos. Viajaram juntos, fizeram amor sob estrelas em praias desertas, dançaram na chuva, riram até doer a barriga. Henrique a pediu em casamento numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na cama. Não houve anel caro ou grande produção, apenas ele, olhando nos olhos dela, dizendo, casa comigo. Quero passar o tempo que me resta ao seu lado. E Isabela disse sim. Claro que disse sim. O casamento foi marcado para daqui a 6 meses. Isabela estava planejando tudo, vestido, local, lista de convidados. Henrique apenas sorria, dizendo que não se importava com detalhes, só queria ela. Você poderia aparecer de pijama que eu ficaria feliz. Contanto que apareça. Mas ele não viveu para ver o casamento. Foi numa terça-feira comum, 3 meses antes da data marcada. Henrique acordou reclamando de dor no peito, mas disse que era só ansiedade. Isabela insistiu que fossem ao hospital, mas ele recusou. Tinha uma sessão de fotos importante marcada. Depois eu vou, prometo. Assim que terminar o trabalho. Ele nunca terminou o trabalho. Desmaiou no meio da sessão. Foi levado às pressas para o hospital. Quando Isabela chegou, encontrou médicos tentando reanimá-lo. Ela assistiu, impotente, através da janela da sala de emergência,
enquanto eles lutavam para trazer Henrique de volta. Conseguiram estabilizá-lo por algumas horas. Tempo suficiente para Isabela entrar, segurar a mão dele e ouvir as últimas palavras dele. Henrique estava pálido, conectado a uma dúzia de máquinas, mas ainda tinha aquele olhar intenso. Não vai dar, amor, ele sussurrou, voz fraca. Eu sinto. Desta vez não vai dar. Não diz isso, Isabela chorou. Você vai ficar bem. A gente vai casar, vai viajar, vai ter a vida inteira pela frente. Isabela, me escuta. Henrique apertou a mão dela com força surpreendente. Eu te amo. Mais do que tudo. E eu não quero ir sem você. Então não vai, ela implorou. Eu tenho que ir. Mas... Ele olhou nos olhos dela com intensidade quase assustadora. Eu volto. Você me ouve. Eu volto para te buscar. Não vou deixar você envelhecer sozinha, sofrer sozinha, morrer sozinha. Eu volto. Nem que eu tenha que quebrar o descanso eterno, mas eu volto para te buscar. Henrique, não fala assim. Isabela estava histérica agora. Você está me assustando. Prometa que vai me esperar, ele insistiu, os olhos começando a perder o foco. Prometa que quando eu voltar, você vai vir comigo. A gente vai estar junto, para sempre, do jeito que deveria ser. Eu prometo, Isabela disse, porque o que mais poderia dizer para um homem morrendo? Eu prometo que vou te esperar. Henrique sorriu, aquele sorriso torto que ela amava, e sussurrou, 7 anos. Me dá 7 anos para encontrar o caminho de volta. E então eu venho te buscar. E então as máquinas apitaram. Os médicos entraram correndo. E Isabela foi empurrada para fora. Henrique morreu às 23h47 daquela terça-feira. Tinha 37 anos. E Isabela sentiu que tinha morrido junto com ele. Os meses seguintes foram um borrão de dor. Isabela se mudou do apartamento. Não conseguia ficar ali, cercada pelas fotos que ele tinha tirado dela, pelo cheiro dele impregnado em tudo. Ela guardou tudo numa caixa, trancou num depósito, e tentou seguir em frente. Mas a promessa ecoava na mente dela constantemente. Eu volto para te buscar. 7 anos. No início, ela achou que eram apenas palavras de um homem delirando, desesperado, com medo da morte. Mas conforme os meses passavam, conforme ela começava a sentir coisas estranhas, presenças, sombras no canto do olho, a sensação de ser observada, Isabela começou a se perguntar: e se ele realmente voltasse? Os primeiros 3 anos foram os piores. Isabela vivia com medo constante. Dormia com todas as luzes acesas. Evitava ficar sozinha à noite. Cada som, cada sombra, cada mudança de temperatura faziam pular de susto. Ele vai voltar. Ele prometeu que ia voltar. Sua família e amigos diziam que ela precisava fazer terapia, superar o luto, seguir em frente. E ela tentou. Realmente tentou. Fez terapia, tomou antidepressivos, forçou-se a sair, a socializar. Teve alguns encontros com homens que amigos insistiam em apresentar. Mas nunca passou disso. Como poderia? Como poderia abrir o coração para alguém quando estava esperando, com pavor e estranha antecipação, que o amor da sua vida voltasse do túmulo? No 4º ano, algo mudou. Isabela começou a sentir a presença dele de forma mais intensa. Não apenas sensações vagas, mas coisas concretas. Ela acordava com o cheiro do perfume dele no quarto. Encontrava objetos que tinha certeza de ter guardado em lugares diferentes. Uma vez, acordou no meio da noite e viu a indentação de um corpo no colchão ao lado dela, como se alguém tivesse estado deitado ali e acabado de se levantar. Henrique. Ela chamava para o vazio. Você está aqui? Nunca havia resposta clara. Apenas sinais. Sempre sinais. Isabela vivia no fio da navalha entre terror e esperança. Porque uma parte dela, a parte que ainda o amava desesperadamente, queria que ele voltasse. Queria cumprir a promessa de irem juntos, de não ficarem separados. No 5º ano, Isabela parou de lutar. Parou de tentar seguir em frente. Aceitou que estava apenas esperando. Esperando o 7º ano. Esperando que ele cumprisse a palavra. Ela viveu como se estivesse numa sala de espera, pausada, congelada no tempo.
Seus amigos se afastaram, frustrados com a recusa dela em seguir em frente. Sua família expressava preocupação constante, dizendo que ela estava desperdiçando a vida. Mas Isabela não via dessa forma. Ela estava sendo leal. Estava honrando uma promessa feita no leito de morte. No 6º ano, Isabela começou a fazer preparativos. Colocou seus assuntos em ordem, testamento, contas bancárias, deixou cartas para a família explicando que não era culpa deles, que era escolha dela. Ela não planejava se matar, mas tinha certeza de que quando Henrique viesse buscá-la, ela iria, e queria deixar tudo organizado. E então chegou o 7º ano. Isabela tinha 35 anos agora, a idade que Henrique tinha quando morreu. A ironia não passou despercebida. Era agosto, o mesmo mês em que ele havia falecido. E Isabela esperava, com medo, com antecipação, com uma aceitação estranha e mórbida. Ela sabia que seria em breve. Sentia no ar, na forma como a casa parecia estar ficando mais fria a cada dia, como as sombras pareciam mais escuras, como o silêncio parecia mais pesado. Henrique estava se aproximando. Ela podia sentir. Foi numa terça-feira, exatamente 7 anos após a morte dele, no mesmo dia da semana. Isabela acordou naquela manhã com uma certeza absoluta. Seria naquela noite. Ela tomou banho demorado, vestiu o vestido que tinha comprado para o casamento que nunca aconteceu, penteou os cabelos, passou perfume. Se ele ia vir buscá-la, ela queria estar bonita. Queria que ele a visse como a mulher que ele deixou, não a sombra em que ela tinha se tornado. Ela ligou para a irmã à tarde. Clara, eu te amo. Obrigada por ter sido tão paciente comigo todos esses anos. Mas não se preocupe mais, está bem? Eu vou ficar bem. Finalmente vou ficar bem. Isa, você está me assustando. O que você vai fazer? Nada. Apenas aceitar o que tem que ser. E desligou antes que Clara pudesse responder. Isabela preparou o quarto meticulosamente. Acendeu velas ao redor da cama, as mesmas velas aromáticas que Henrique adorava. Colocou fotos deles espalhadas pelo quarto. Vestiu a aliança de noivado que ele tinha dado, mesmo nunca tendo usado após a morte dele. E esperou. A noite caiu rapidamente. Isabela deitou na cama, de vestido, perfumada, preparada. O relógio marcava 22h30. Henrique tinha morrido às 23h47. Ela tinha pouco mais de 1 hora. O tempo passou devagar, cada minuto parecendo uma eternidade. Isabela estava surpreendentemente calma. Não havia mais medo. Apenas aceitação. Talvez até alívio. 7 anos vivendo numa espera torturante finalmente chegariam ao fim. 23h15, a temperatura do quarto começou a cair. Isabela viu sua respiração formar pequenas nuvens no ar, mesmo sendo verão. As velas começaram a tremeluzir, como se uma brisa invisível as estivesse alcançando. 23h30, o cheiro. Aquele perfume amadeirado que Henrique usava, preenchendo o quarto, tão forte que era quase sufocante. Isabela se sentou na cama, o coração disparado agora. Henrique, você está aqui? 23h40, as velas, que estavam quase se apagando, de repente aumentaram suas chamas, iluminando o quarto com um brilho sobrenatural. E então, o relógio na parede parou. Os ponteiros congelados em 23h40. 23h47, ou pelo menos deveria ser, mas o relógio continuava parado. Isabela sentiu o colchão afundar ao lado dela. Sentiu o peso de um corpo sentando na beira da cama. Tentou virar a cabeça para olhar, mas não conseguia mover. Estava paralisada, como se uma força invisível a estivesse segurando. Isabela. A voz era dele. Rouca, distante, como se viesse de muito longe, mas inconfundivelmente dele. Eu voltei. Como prometi. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Lágrimas escorreram pelo rosto. De medo. De alívio. Ela não sabia mais. Você me esperou. Meu amor, você realmente me esperou. Dedos gelados tocaram seu rosto, secando as lágrimas. Eu sabia que você esperaria. Sabia que você me amava o suficiente.
O toque era gelado, mas familiar. Isabela finalmente conseguiu virar a cabeça, e o que viu a fez ofegar. Henrique estava ali. Não uma sombra, não uma aparição translúcida, mas ele. Sólido, real, usando as mesmas roupas que vestia no dia em que morreu, jeans e camisa branca manchada de sangue do hospital. Mas seu rosto estava diferente. Pálido demais, os olhos fundos, mas ainda aqueles olhos castanhos que ela amava. Henrique. Ela finalmente conseguiu sussurrar. 7 anos, ele disse, acariciando o rosto dela. 7 anos procurando o caminho de volta. 7 anos quebrando as regras, forçando barreiras que não deveriam ser forçadas. Mas eu consegui. Eu voltei para você. Como? Como isso é possível? O amor. Isabela. Amor verdadeiro quebra até as leis da morte. Ele sorriu, mas havia algo errado naquele sorriso. Algo sombrio, possessivo. Você está pronta? Pronta para vir comigo? Para finalmente estarmos juntos como deveria ser? Isabela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez em 7 anos, sentiu real medo. Não medo da morte, mas medo dele. Porque havia algo no olhar de Henrique que não estava lá quando ele era vivo. Uma fome. Uma obsessão. Uma escuridão. Eu prometi, ela disse, a voz tremendo. Mas Henrique, olha para mim. Eu desperdicei 7 anos esperando. 7 anos sem viver. Será que era isso mesmo que você queria? Eu queria que você me esperasse, ele disse, e havia uma pontada de raiva na voz. Queria que você fosse leal. Que não me esquecesse, que não me substituísse por outro. Eu não esqueci você. Nunca esqueci. Mas Henrique, você está me pedindo para morrer. Não é morte. É transcendência. É estarmos juntos eternamente, sem as limitações do corpo, sem a dor da separação. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você prometeu. No hospital, você prometeu que viria comigo quando eu voltasse. Eu sei, mas... Isabela estava chorando agora. Mas eu estava desesperada, você estava morrendo, eu disse o que você queria ouvir. Então foi mentira. A voz dele ficou mais sombria, mais distorcida. Você mentiu para mim enquanto eu morria? Não. Não foi mentira, eu quis dizer, eu realmente... Isabela estava entrando em pânico. Mas 7 anos, Henrique. 7 anos. Você não pode aparecer agora e esperar que eu simplesmente... O quê? Que você simplesmente cumpra sua palavra. Que honre a promessa que fez ao homem que diz amar. Henrique se levantou, e quando ficou em pé, Isabela percebeu algo aterrorizante. Ele não projetava sombra. As velas iluminavam tudo ao redor dele, mas onde deveria haver uma sombra, havia apenas vazio. Henrique, você está me assustando. Bom, você deveria estar assustada. Ele começou a caminhar ao redor da cama, como um predador circulando a presa. Você sabe o que eu tive que fazer para voltar? As regras que quebrei? As almas que tive que empurrar de lado? Eu não deveria estar aqui, Isabela. Eu forcei meu caminho de volta. E não foi para ouvir você dizer que mudou de ideia. Eu não mudei de ideia sobre te amar, Isabela disse, tentando alcançá-lo, lembrá-lo do homem que ele era. Eu te amo. Sempre vou te amar. Mas o Henrique que eu amava nunca me forçaria a isso. Nunca me faria escolher entre viver e morrer. O Henrique que você amava era ingênuo. Achava que amor era liberdade, era deixar ir. Ele parou de andar e olhou fixamente para ela. Mas 7 anos do outro lado me ensinaram diferente. Amor verdadeiro é posse. É não deixar ir. É lutar, mesmo que tenha que atravessar a morte para isso. Isabela se levantou da cama, tentando colocar distância entre eles. Você não é o Henrique. Não é o homem que eu amava. Aquele homem era gentil, generoso, queria minha felicidade acima de tudo. Aquele homem era tolo. Henrique, ou o que quer que ele tivesse se tornado, gritou, e sua voz ecoou de forma antinatural, como se múltiplas vozes falassem ao mesmo tempo. Aquele homem morreu sozinho, abandonado,
separado da mulher que amava. E eu jurei que não deixaria isso acontecer de novo. Jurei que quando você morresse, nós estaríamos juntos. Quando eu morresse naturalmente. Não agora, não assim. Isabela estava encostada na parede agora, sem para onde correr. Eu tenho 35 anos, Henrique. Posso viver mais 50, 60 anos. Você quer que eu jogue tudo isso fora? Sim. A resposta foi simples, direta, aterrorizante. Porque sem mim, o que são esses anos? Solidão? Vazio? Você mesma admitiu que passou 7 anos sem viver de verdade. O que te fazendo pensar que os próximos 50 seriam diferentes? E aquilo atingiu Isabela como um soco. Porque ele estava certo. Ela tinha desperdiçado 7 anos. Tinha parado de viver. E uma parte dela, a parte doentia, codependente, sabia que provavelmente continuaria assim. Presa na memória dele, incapaz de seguir em frente completamente. Eu posso tentar, ela disse, mas a voz saiu sem convicção. Posso fazer terapia de verdade, posso me abrir para conhecer alguém. Alguém como aquele fotógrafo que seus amigos tentaram te apresentar no ano passado. Henrique sorriu de forma cruel. Ou aquele advogado que te convidou para jantar mês passado e você recusou. Isabela, eu te observei todos esses 7 anos. Vi cada homem que se aproximou de você. Vi você recusar todos. Porque você não quer ninguém mais. Você me quer. Mesmo depois de 7 anos, mesmo depois de tudo, sou eu que você quer. Isso não é amor, Isabela disse, lágrimas escorrendo. Isso é obsessão. Isso é doentio. Chame do que quiser. Mas você sabe que estou certo. Henrique se aproximou dela novamente, e desta vez Isabela não conseguiu se afastar. Ele segurou o queixo dela, forçando-a a olhar nos olhos. Você está cansada, amor. Cansada de fingir, cansada de esperar, cansada de viver pela metade. Deixa eu acabar com esse cansaço. Deixa eu te levar. A gente pode estar junto de novo, como sempre quis. E Isabela, Deus a ajude, estava considerando. Porque ele tinha razão. Ela estava exausta. Exausta de carregar o peso da promessa, exausta de viver numa espera eterna, exausta de ser apenas uma casca da pessoa que costumava ser. Como seria? Ela perguntou com voz pequena. Rápido. Indolor. Você apenas adormece. E quando acordar, estará comigo. Para sempre. Henrique acariciou o rosto dela com ternura. A mesma ternura que ele tinha quando vivo. Sem mais dor. Sem mais solidão. Apenas nós dois, eternamente. Isabela fechou os olhos. Você promete que não vai doer? Prometo. E a gente vai estar junto? De verdade. De verdade. Para sempre. Isabela respirou fundo. Abriu os olhos e olhou para Henrique uma última vez. Viu o homem que amava, mas também viu o que ele tinha se tornado, um espírito obcecado, preso, incapaz de seguir em frente. E percebeu, se ela fosse com ele, se tornaria a mesma coisa. Presa. Obcecada. Incapaz de encontrar paz. Não, ela disse. O quê? Henrique piscou, confuso, como se não conseguisse processar aquela resposta. Eu disse não. Isabela se afastou dele, e desta vez encontrou coragem que não sabia que tinha. Eu te amo, Henrique. Sempre vou te amar. Mas não assim. Não dessa forma doentia e destrutiva. O homem que eu amava nunca me pediria isso. Nunca me forçaria a escolher entre ele e minha própria vida. Isabela. A voz dele tinha uma nota de aviso. Você quer saber a verdade? A verdade que levei 7 anos para ter coragem de admitir. Isabela estava chorando, mas sua voz estava firme. Você foi o amor da minha vida. E eu desperdicei 7 anos esperando você porque estava com medo. Medo de viver sem você, medo de te esquecer, medo de que se eu seguisse em frente, estaria te traindo. Então não me traia. Venha comigo. Mas isso também seria traição. Isabela gritou. Seria trair a mim mesma.
Seria trair a vida que ainda posso ter, as experiências que ainda posso viver, as pessoas que ainda posso amar. Você acha que quer meu bem, mas está me pedindo para jogar fora décadas de possibilidades. Possibilidades de quê? De mediocridade. De relacionamentos mornos com homens que nunca vão te amar como eu amei. Henrique estava começando a se desintegrar nas bordas, sua forma ficando menos sólida, mais transparente. A raiva dele estava quebrando a manifestação. Talvez sim. Talvez eu tenha relacionamentos mornos. Talvez eu fique sozinha. Talvez eu nunca ame alguém da forma que amei você. Isabela estava gritando agora, liberando 7 anos de dor reprimida. Mas pelo menos eu vou estar viva. Pelo menos eu vou ter a chance. E você está me pedindo para jogar tudo isso fora porque você não consegue aceitar que morreu. Eu morri por você. Henrique rugiu, e sua forma explodiu em sombras, preenchendo todo o quarto. Morri preocupado com você, pensando em você, querendo proteger você. E você me diz que não quer vir comigo? Você não morreu por mim, Henrique. Você morreu porque tinha uma condição cardíaca. Você morreu porque se recusou a ir ao hospital quando deveria. Isabela estava de pé no meio do quarto agora, cercada pelas sombras dele, mas sem mais medo. E eu sinto muito. Sinto muito que você morreu tão jovem, que não tivemos nosso casamento, que não envelhecemos juntos. Mas eu não posso morrer por você só para compensar isso. As sombras começaram a recuar, e Henrique se materializou novamente, mas desta vez mais fraco, menos sólido. Então você vai me abandonar? Vai me deixar voltar sozinho? Você não deveria ter vindo em primeiro lugar. Isabela se aproximou dele, sem medo agora. Você deveria ter seguido em frente, encontrado paz, me esperado até eu morresse naturalmente. Mas você se prendeu aqui por obsessão. E agora está tentando me prender junto. Eu te amo, Henrique disse, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente triste, não mais raivosa. Eu te amo tanto que não consigo ir embora. Eu sei. E é por isso que precisa ir. Isabela segurou as mãos dele, ou tentou. Seus dedos passavam através da forma semissólida dele. Henrique, me escuta. Amor verdadeiro significa querer o melhor pro outro, mesmo que esse melhor não inclua você. Você sempre disse isso quando era vivo. Lembra? Ele não respondeu, apenas olhou para ela com aqueles olhos tristes. Se você me ama de verdade, deixa eu viver. Deixa eu ter minha vida, por mais imperfeita que seja. E quando for minha hora, quando eu morrer naturalmente, velhinha, depois de ter vivido tudo que tenho para viver, aí sim, a gente se encontra. Aí sim, a gente fica junto. Eu também sinto muito. Sinto por ter feito aquela promessa. Sinto por ter alimentado essa espera. Sinto por não ter tido coragem de viver mais cedo. Isabela estava chorando, mas eram lágrimas de libertação. Mas agora a gente pode fazer diferente. Você pode ir. E eu posso viver. E ambos podem estar em paz. Henrique estava quase invisível agora, apenas um contorno tênue no ar. Você vai ser feliz. Vou tentar. Todos os dias, vou tentar. Isabela sorriu. E quando for minha hora, a gente se encontra. Mas até lá, descanse, amor. Por favor, descanse. Eu te amo, Isabela. Sempre vou te amar. Eu também te amo. E é por isso que estou te deixando ir. Henrique deu um último sorriso, aquele sorriso torto que ela amava, e então simplesmente desvaneceu. As últimas velas se apagaram. O quarto voltou completamente ao normal. A temperatura subiu. E pela primeira vez em 7 anos, Isabela estava verdadeiramente sozinha. Mas não se sentiu sozinha. Sentiu-se livre. Ela caiu de joelhos no chão, soluçando, não de tristeza, mas de alívio. Alívio de finalmente ter cortado aquela corrente. Alívio de ter escolhido viver. Alívio de ter deixado Henrique ir embora de verdade. Isabela não sabe quanto tempo ficou ali, chorando no chão do quarto. Mas quando finalmente se levantou, o céu já estava clareando. Era amanhecer. Um novo dia. Literalmente e metaforicamente. Ela olhou ao redor do quarto,
para as fotos espalhadas, para as velas apagadas, para o vestido de noiva que usava. E tomou uma decisão. Tirou o vestido e o colocou na caixa junto com todas as fotos. Guardou a aliança de noivado numa caixinha especial, não para usar, mas para lembrar. Apagou todas as velas e as doou. Abriu as janelas, deixando o ar fresco da manhã entrar e limpar o ambiente. E então, descalça e de pijama, Isabela saiu para a varanda e assistiu ao sol nascer. Pela primeira vez em 7 anos, ela olhou para o futuro sem medo. Sem peso. Sem correntes. Os vizinhos, como diziam os boatos depois, juravam ter ouvido 2 vozes vindo do apartamento naquela noite. Uma discussão acalorada, gritos, choros. Mas quando o dia amanheceu e Isabela saiu para pegar o jornal, ela estava viva. Pálida, exausta, mas viva. Você está bem? A vizinha do lado perguntou, preocupada. Ouvi barulhos estranhos ontem à noite. Estou ótima, Isabela respondeu, e era verdade. Só estava acertando algumas coisas pendentes. Nos dias seguintes, Isabela fez mudanças radicais. Marcou sessões intensivas de terapia. Ligou para amigos que tinha afastado. Aceitou convites que antes recusaria. Começou a viver deliberadamente, intencionalmente. Não foi fácil. Houve noites em que ela acordava assustada, achando que sentia a presença dele novamente. Houve momentos em que a saudade apertava tanto que ela quase ligava para ele, antes de lembrar que não havia número para discar. Houve dias em que ela questionava se tinha feito a escolha certa, se não seria mais fácil ter ido com ele. Mas ela persistiu. E lentamente, dia após dia, Isabela reconstruiu sua vida. 2 anos depois daquela noite, ela estava num café com Clara, sua irmã. Você parece diferente, Clara comentou. Mais leve. Mais presente. Eu estou diferente, Isabela admitiu. Levou tempo, mas finalmente parei de viver no passado. E o Henrique? Você ainda pensa nele? Todos os dias, Isabela disse honestamente. Mas não da forma doentia que pensava antes. Agora penso com carinho, com gratidão pelos anos que tivemos. Mas sem culpa. Sem sentir que estou traindo por continuar viva. Você está vendo alguém? Clara perguntou com cautela. Isabela sorriu. Na verdade, sim. Conheci um professor de literatura na semana passada. A gente marcou um café para amanhã. E como você se sente sobre isso? Com medo. Empolgada. Culpada. Esperançosa. Tudo ao mesmo tempo. Isabela tomou um gole do café. Mas principalmente, me sinto viva. Pela primeira vez em quase uma década, me sinto genuinamente viva. Clara segurou a mão da irmã através da mesa. O Henrique ficaria orgulhoso de você. Eu acho que sim. Espero que sim. Mas a verdade era mais complexa. Porque naquela noite, a noite em que Henrique tinha voltado, algo tinha mudado permanentemente em Isabela. Ela tinha tocado algo além do véu, tinha olhado para a morte nos olhos e escolhido a vida. E essa escolha a tinha transformado. Havia cicatrizes. Sempre haveria. Você não passa 7 anos vivendo numa espera mórbida e sai ileso. Mas as cicatrizes eram apenas isso, marcas do que ela tinha sobrevivido, não definições do que ela era. Isabela nunca contou a ninguém sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Quem acreditaria? Ela mesma às vezes questionava se tinha sido real ou apenas uma alucinação elaborada criada pela mente dela, uma forma de processar e finalmente deixar ir o luto. Mas no fundo, ela sabia a verdade. Henrique tinha voltado. Tinha cumprido a promessa. E ela tinha feito a coisa mais difícil e corajosa da vida dela. Tinha dito não. 5 anos após aquela noite, Isabela estava casada com um professor de literatura, Daniel, um homem gentil e paciente que entendia que ela carregava um passado pesado. Eles não tiveram filhos, mas tinham uma vida boa, cheia de livros, viagens e amor tranquilo. Numa noite, deitados na cama depois de fazer amor, Daniel perguntou: Você ainda pensa no Henrique? Isabela ficou surpresa com a pergunta. Daniel raramente mencionava seu falecido noivo. Às vezes. Por quê?
Você falou o nome dele enquanto dormia ontem. E não pareceu um pesadelo, parecia uma conversa. Isabela ficou em silêncio por um momento, porque ela realmente tinha sonhado com Henrique na noite anterior. Mas não era mais o Henrique obcecado e sombrio que tinha aparecido 7 anos atrás. Era o Henrique de antes, gentil, amoroso, em paz. No sonho, eles estavam sentados num jardim bonito, banhado por luz dourada. E ele tinha dito: "Você escolheu bem. Esse Daniel é bom para você. Você não está com raiva?" Isabela tinha perguntado no sonho. Não. Não mais. Levou tempo, muito tempo, mas finalmente entendi. Você estava certa. Amor verdadeiro é querer o melhor pro outro. Ele tinha sorrido. E você merecia viver. Merecia ter isso. Uma vida, um amor, um futuro. Você encontrou paz? Encontrei. Finalmente. E quando for sua hora, daqui a muitas, muitas décadas, espero, a gente se encontra. Mas até lá, viva, Isabela. Viva sem culpa, sem medo, sem olhar para trás. Eu prometo. E ao contrário da última promessa que ela tinha feito a ele, aquela promessa desesperada numa sala de hospital, essa promessa ela pretendia cumprir. Eu penso nele, Isabela respondeu a Daniel, voltando ao presente. Mas não da forma que você está pensando. Ele foi uma parte importante da minha vida. E eu honro essa memória. Mas você é meu presente. Meu futuro. E eu te amo. Daniel a puxou para perto, beijando sua testa. Eu te amo também. E nunca vou te pedir para esquecer o que você viveu. Só quero fazer parte do que você ainda vai viver. Você já faz, Isabela disse, aconchegando-se no peito dele. E pela primeira vez, Isabela dormiu sem sonhar com o passado. Sem fantasmas. Sem promessas não cumpridas. Apenas paz. Se essa história te impactou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E me responde nos comentários. Você acredita em promessas feitas no leito de morte? Já fez ou recebeu uma promessa que te assombrou depois? Como você lidou? Mas a pergunta mais importante é: você está vivendo, ou apenas existindo enquanto espera por algo, ou alguém, que talvez nunca volte? A história de Isabela nos ensina algo fundamental. Amor verdadeiro não prende. Não exige sacrifício da própria vida. Não transforma o outro em refém emocional. Amor verdadeiro liberta, mesmo quando dói. Mesmo quando significa deixar ir. Quantas pessoas estão vivendo como Isabela viveu esses 7 anos? Presas em promessas que não deveriam ter feito. Esperando por finais que nunca vão chegar. Recusando-se a viver porque acham que seria traição aos mortos. Os mortos não precisam da nossa lealdade mórbida. Eles precisam que a gente viva, intensamente, plenamente, sem culpa. Porque cada dia que vivemos pela metade, cada amor que recusamos, cada experiência que negamos por medo de trair quem partiu, é um insulto à vida que nos foi dada. Henrique voltou. Mas a verdadeira coragem de Isabela não foi enfrentar um fantasma. Foi enfrentar a si mesma. Foi admitir que tinha desperdiçado anos. Foi escolher viver mesmo sabendo que seria mais difícil do que simplesmente desistir. Então me responde, o que você está esperando? Que promessa mórbida está te impedindo de viver? E mais importante, você tem coragem de dizer não, mesmo quando parece mais fácil dizer sim? Os fantasmas que mais nos assombram não vêm de cemitérios. Vêm das promessas que fazemos sem pensar, das culpas que carregamos sem necessidade, dos futuros que recusamos porque estamos presos no passado. Isabela escolheu viver. E você? Vai escolher viver também, ou vai continuar esperando na cama, perfumada e preparada, por um fantasma que talvez seja melhor deixar descansando? Pensa nisso. E até a próxima história. Se é que haverá uma próxima. Afinal, nunca sabemos quando nosso próprio relógio vai parar em 23 horas e 47.